relacionada a uma complicação na Rex. Bom, já no início, então, ali da Rex, aconteceu que ela rasgou radialmente, né, devido à pressão intracapsular. Foi parado de fazer a Rex, né, o que é recomendado, e tentado continuar fazendo a Rex, de forma secundária. Não foi nesse momento da cirurgia colocado o viscoelástico, né, que deveria ter sido colocado, mas de qualquer forma, como não teve, não correu para posterior, deu para continuar a realização da Rex. Foi optado por utilizar o cistítimo para criar um novo flap e com a pinça para concluir em um dos lados. E no outro lado, também foi tentado fazer a mesma técnica, né, de abrir o flap com o cistítimo e concluir com a pinça. Mas como, né, ameaçou correr para posterior, foi optado por fazer a técnica de abridor de lata para tentar abrir a rexis ali mais superior. A hidrodissecção, então, foi realizada, mas de uma forma mais lenta, né? E a mobilização do núcleo também, de forma mais lenta e mais delicada, né? Para que a gente não corresse para posterior. E como o saco ainda estava estável, foi possível realizar a facoemulsificação, né? Claro, com parâmetros mais baixos, tentando fazer uma manipulação um pouco mais lenta e delicada, né? Para pedir com que acontecesse, então, essa parte posterior. Claro, se o saco não tivesse estável, enfim, teria que, né, às vezes, ser mais seguro que a gente convertesse para uma extracapsular. Mas nesse caso, deu para continuar a facoemulsificação. Agora, antes de sair, né, de tirar a caneta, assim como acontece quando a gente tem uma RCP, né, uma ruptura da cápsula posterior, a gente sempre optou ali na cirurgia por colocar o viscoelástico para tentar, né, não ter essa descompressão brusca de câmara anterior para que a cápsula anterior corresse para a posterior e tivéssemos, então, também uma ruptura da cápsula posterior. Foi checado, então tinha suporte, o saco estava estável, então vai dar para colocar uma lente no próprio saco, né? Ali os ápticos eles são colocados perpendiculares ao local do rasgo, né, para estabilizar. Caso, né, não também daria para ter colocado uma lente 3 peças no sulco, né? Mas como ali estava em condições de colocar, foi colocado no saco e a cirurgia deu tudo certo. É legal, Renan. Esse caso não é seu, né? Você pegou. Não, peguei. Uhum. De outra pessoa. Mas já aconteceu comigo. Já aconteceu, né? Eu Uhum. assisti uma aula interessante agora na Brasas, né? Falando sobre bandeira argentina. E foi um colega lá da Argentina mesmo que falou, né? O Geraldo Valvecchia, né? Que é um cara assim, bastante conhecido. Foi muito interessante porque ele falou de várias técnicas, né? Que a gente pode usar para evitar a bandeira argentina. Mas no Uhum. final da aula, ele concluiu falando, né? Falou, olha, se tiver que acontecer, vai acontecer. Tá? Independente da técnica que você usar, é lógico que existem formas mais seguras, né? De você. Uhum. Tá? Esse caso, por exemplo, não foi feito nada, né? Não foi feito nada. Uhum. Direto, assim. Então, claro, se tivesse feito alguma coisa, ou a técnica do Blanco Punção lá, ou eu faço uma técnica parecida, né? Mais direto pela incisão principal. Eu coloco o viscoelástico, né? Faço a incisão principal, coloco o viscoelástico e eu entro com a agulha virada com o bezel para baixo e entro aspirando. Semelhante à técnica lá do Vitor Antunes, né? Mas ele liga no faco, né? Para ter mais poder de Uhum. aspiração. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo.
E aí, muita gente argumenta que se você fizer o tirinho de IAG, né, um tiro de Uhum. IAG no meio da cápsula antes de entrar para o centro cirúrgico, tipo meia hora antes assim, você vai ter ali uma drenagem, né, dessa pressão excessiva que tem dentro do cristalino, né, da cápsula, de maneira mais controlada, e isso aí evitaria a bandeira argentina. E aí a última cena da aula do Valvecchia foi justamente mostrando um IAG, e a hora que entrou na câmera anterior, o negócio estourou do mesmo jeito. Então, assim, existem realmente técnicas melhores e piores para isso, mas quando está realmente muito, muito tenso, é complicado o negócio, né? Isso que você mostrou, da gente usar a agulha, né, para levantar o flap e terminar, realmente ajuda bastante, é o que se deve fazer mesmo, mas eu senti falta aí, depois que aconteceu a bandeira argentina, da pessoa aspirar, dela tentar tirar o excesso de O volume. cético. Uhum. Porque ali você está com tudo aberto. É só você ir lá perto do equador, né, do cristalino, com uma cânula e puxar, né? Fazer um leve movimento no próprio cristalino para ele. A grande questão da bandeira argentina é o líquido que está preso embaixo, né? Então, se Uhum. você movimentar um pouco assim o cristalino, você tem acesso a esse líquido e aí realmente Uhum. você diminui a O, pressão. o doutor aspira antes de colocar o visco. Aspira, tipo, correu, né? Aí o senhor aspira e depois coloca o visco. Antes de, Não, antes de colocar. pode colocar o visco, porque para poder equilibrar as pressões, Aham, né? Mas antes de tentar completar a Rex, eu iria lá no cantinho para puxar, pra para tentar aspirar. realmente diminuir um pouco a pressão intracristaliniana, né? Que a partir dali você Uhum. consegue fazer a Rex daí com muito mais facilidade. Uhum. Mais de 95 a 99% dos casos de bandeira argentina não corre para a cápsula posterior. Tá? Então, isso é uma coisa Uhum. muito boa. Mas tem gente que fala, não, nunca corre, também não é assim. E eu já tive, né? Falaram isso lá no Uhum. Congresso, eu quase levantei a mão para falar, ó, eu já vi, tá? Não é bem assim, não. Uhum. Mas, né, é mais ou E, menos isso. doutor, na hora que, tipo, também na hora de tirar a caneta, sempre é bom colocar, assim, o doutor coloca o visco igual, tipo, pra não correr, diminui o Sim. risco, assim. Enquanto você está, a não ser que tivesse feito essa manobra que eu falei. Depois que você Ah, tá. realmente já tirou a pressão, aí não tem muita lógica, né? Mas enquanto você ainda está nessa situação, que você não sabe, né, se tem a pressão ali ou não, aí realmente vale bem a pena sim. Perfeito. Tem duas perguntas aqui no chat, né? Se teria uma técnica de fratura, né? Que se fosse que a gente jogasse seja mais segura. Não, é realmente o que a pessoa está mais acostumada, né? Não tem maiores problemas assim, não. Só em relação a isso, né? E da primeira quebra, é a mesma coisa, tá? Então, assim, aí vai da experiência, se a pessoa está acostumada com Foco Shop, não tem problema. É lógico que seria mais seguro fazer algum tipo de suco, né, para ir mais lentamente, assim, principalmente para quem está na curva de aprendizado, mas não tem necessariamente uma técnica correta assim, não. A única coisa desse vídeo que chama a atenção também é que no final ele colocou as alças no sentido da ruptura, no sentido da ruptura não, do que correu, né? Cabe mais. Isso tem uma discussão em relação a isso. Tem gente que acha que você deve colocar no sentido, tem gente que acha que você deve colocar ao contrário. Tem um raciocínio lógico para os dois lados, mas nesse caso especificamente, com uma lente de peça única, eu acho que foi errado. Eu acho que ele deveria ter colocado no outro sentido, porque ele estava muito aberto. Então existe chance dessa alça sair realmente de dentro do saco capsular. Tá? Então, talvez uma três peças aí tivesse sido realmente mais negócio, assim, mais seguro. E no suco, né? No sulco, isso. Três Uhum. peças no sulco, abotou ali e pronto, acabou, né? Acho que seria Captura mais. mais estável, né? Que tem um baita abertura, É. né? Então, estava muito grande, né? Ou colocava É. realmente no sentido contrário, que aí as alças ficam embaixo da cápsula, tudo bem. Do jeito que está ali, foi um pouco corajoso demais, eu acho. Acho. Isso aí. Obrigado, Renan. O Pedro já está Obrigada, com. doutor. Nada. Acho que podemos seguir para a aula, né?